A lição 12, então, é o banquete de Esther, denúncia e livramento. Textual. Como videira de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. A tudo quanto quer, põe Provérbios 21. Verdade prática? Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes o poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Leitura bíblica em classe. Eu vou ler primeiro e cada um lê o seguinte. É Esther, capítulo 7. Quem não tem a lição pode ler. Capítulo 7, versículo 1 ao 10. No versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir, matarem e lançarem ao perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, falar-me, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rico. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração te instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é esse mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, pode ler. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para julgar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa. Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos seus eunucos, que serviam diante do rei: esse também a força de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcaram nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca, que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se escapou. Então, não sei quem estava semana passada aqui, mas o pastor deu lição na semana passada. A gente viu primeiro o banquete, né, pastor? Que a Esther fez, né? E uma coisa que eu aprendi na lição passada, eu não estava aqui, mas eu estudei em casa, né? Por mais Mardoqueu fez o bem, né? Aquela vez avisou com diligência, né, ao rei do que poderia acontecer, e ele não foi nada gratificado, né? Ele foi simplesmente, ele fez, salvou a vida do rei, mas não ganhou nada. Mas mesmo assim, ele não ficou bravo, não fez nada de, né, querendo alguma coisa. Mas Deus viu, né? E aquela noite, então, depois do banquete, com certeza Deus, né, continuou o sono dele e fez os servos dele abrir lá nas crônicas, né, que antigamente era crônica, tipo um diário, ou, né, fosse hoje, antigamente eram as crônicas, né? E leu bem certinho o que foi registrado, que Mardoqueu fez, né? E a Amã cheia de poder e glória, e, né, impetuoso,
achou que era ele que ia ser exaltado, né? E no fim foi Mardoqueu, né? Foi lembrado daquela vez, 5 anos depois. E então, às vezes a gente pensa em fazer um bem, às vezes, né? E não ganha nada, fazer alguma coisa. Mas Deus sabe o teu esforço, sabe o que tu fez. E um dia, querendo ou não, Deus vai te recompensar por isso, né? Então a gente tem que fazer o bem, nunca esperando de volta, né? Mas Deus que vê todas as coisas, um dia Ele pode te ver e te recompensará, né? Então, Aleluia. e hoje, então, é uma sequência da lição anterior. Da lição anterior, eu tenho o primeiro banquete, né? Quem já estava acompanhando essa lição sabe que, na história da Esther, de quem lê os livros também, que Amã, por seu impetuoso poder, que ele era segundo, né? E Mardoqueu não se apoiava, né? Não se dobrava quando Amã passava, né? Amã fez um decreto então para destruir todo o povo de Israel, né? Mas é aquele decreto assim, ele chegou no rei e só mandou ele carimbar com o anel, né? Creio que o Assuero nem chegou a estar a par assim, do que era, o que ele... Mas como ele era o segundo ali, o primeiro depois dele, pegou e acreditou no que ele estava fazendo, confiou, né? E no fim era para matar o povo de Israel, né? E sabendo dessa conspiração, então Mardoqueu fala com Esther. E outra coisa que eu aprendo no livro de Esther, se vocês lerem o livro, só ler esse livro de Esther, com calma, assim vocês vão aprender muita coisa. Por exemplo, tudo com diligência e sabedoria, sabe? Nunca com eu vou fazer, né? Porque também Mardoqueu pensou, não fez nenhum biteiro, não fez nada, foi lá, conversou com Esther, né, por ela ser rainha, né? E Assuero não sabia que ela era judia, né? Eu acredito que muitos poucos sabiam que ela era judia. E aí ela não chegou e disse assim, tá, eu vou fazer. Não, manda todo o povo de Israel jejuar e orar por mim. Não lembro quantos dias foi, acho que 3 dias. 3 dias. E para eu ir lá falar por ele. Então teve tudo um preparo, não foi tudo assim, né? Louco, né? E Se todo cristão fizesse isso, muita coisa a gente faz de errado porque a gente não faz isso, né? Não ora, não jejua, né? Pega, vou fazer isso e pá, fez, né? Depois muitas vezes tem consequência, né? Então, aí Esther, como nas primeiras lições, no começo do livro, a gente viu a deposição de Vasti, né? Que era a rainha do Assuero. Ela perdeu seu mandato porque ela não quis obedecer o rei na sua presença. E Esther, chegando ao rei sem ser convidada, também podia ser deposta. Porque para chegar na presença do rei tinha que ser convidado. E se fosse convidado não ia, também era deposta, como foi Vasti, né? Então se ela chegasse ao rei e o rei não estendesse o seu cetro, ela podia morrer na hora. Então ela teve coragem pelo seu povo, né? Então ela chegou e aí pediu a permissão dele e ele assentiu o cetro e ela tocou. E aí nisso então ela fez, como o Assuero gostava muito do rei, né? Gostava muito de Esther, então disse, o que você quer, né? Até metade do reino te dou. Ela fez um banquete, primeiramente, claro que Deus deve ser, com certeza Deus deve ter dado para ela essa estratégia, né? Ela fez o primeiro banquete, né? Que parece que para apaziguar, assim, né? Para disfarçar um pouco. E no segundo que nós vamos ver hoje, ela deu a sentença do que ela queria, né? Para coisa. Então a gente vê que tudo, né? A gente faz com decência, com ordem, com direção de Deus, né? E quando a Mardoqueu foi exaltado, quando ele falou para Esther e para o rei que tinham certas pessoas querendo tramar a vida dele, ele não chegou contando para todo mundo, né? Ele chegou na pessoa certa para levar o rei. E o rei também, eu acho interessante isso, porque o rei também não chegou e deu a sentença para aquele cara. Ele primeiro investigou para dar a sentença. Então a gente pode falar, o fulano fez isso, mas não quer ouvir o outro lado da pessoa, né? Então isso é outra coisa que a gente aprende. O livro de Esther parece um livro pequeno, um livro que não tem o nome de Deus escrito em específico, né? Mas a gente vê o trabalhar de Deus na vida de Esther, ali no Mardoqueu, assim, os mínimos detalhes a gente aprende muito, né? Eu estudei bastante assim o livro deles, vocês também prestaram atenção, né? Quem vem nas aulas, vocês vão aprender muito. Se não
participarem das aulas, coisa assim, é só ler o livro de Esther com calma, assim, sabedoria, que tu vai ver o quanto distraído tu pode tirar dentro daquele livro, né? É muito bom esse livro de Esther, de Ruth, né? E Ruth, É. em nenhum momento são coisas. São que fala as duas lições, né? A Ruth também, mesma coisa, né? Introdução. Na lição anterior vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário de Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã foi humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e seus amigos de Amã já prenunciavam sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Então, que nem eu disse, né? Agora a Esther fez um banquete, tipo, Amã se achava, né? Ele, primeiro no banquete ele se achou, né? Que ia ser honrado, né? No fim ele foi humilhado porque teve que puxar o cavalo lá do Mardoqueu, né? Ele já teve uma derrota ali, né? Então agora, imagina, ele já estava todo cabisbaixo agora, né? Com medo, né? Então, e aí ele teve outra derrota agora, né? Ele foi descoberta a armação dele, né? Outro banquete e a denúncia. A instabilidade de Amã. Quem quiser ler? O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo repassadamente ao banquete preparado por Esther. Esther 6,14. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Então já manja, né? Primeiro ele foi, né? Se achando, né? Primeiro banquete, né? Aí eu sou o cara, né? Eu vou lá, só com a rainha e com o rei, né? E só eu lá, né? Lá. Aí já teve a primeira, né? Agora vai ter a segunda, então, né? Se encheu de glórias. É, e agora ele já foi no segundo banquete. Já foi carregado. Já foi meu murcho, já, né? Foi quietinho Não, até a lá. própria mulher, né? E os amigos na outra lição a gente viu, né? Que ela já decretou, né? Olha, tu meteu com o povo errado, né? Porque Sabia, né? o povo, né? O Deus desse povo, né? Não se brinca, né? Então, provavelmente ia perder, então, provavelmente você vai perder. Já está derrotado. O banquete do vinho. O banquete do vinho para o qual Esther convidou Azuero é chamado de banquete do vinho. Esther 7:2. Conquista é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso de vinho era comum às festas de banquetes. O Antigo Testamento é enfático quando aos seus terríveis males. Gênesis 9:20 ao 27, 19:21 ao 38, Provérbios 21, capítulo 1, versículo 23, 29 ao 35. Havia expressa proibição para os sacerdotes. Levítico 10, 8 ao 11. Uma demonstração de necessidade que se faz ver uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentuava a Bíblia de estudo pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto de nazireado. Número 6, capítulo 2, versículo 24. Além disso, o texto exalta obviamente o exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Jeremias 35, capítulo 6, 19. Versículo 6, 19. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. 1 Tessalonicenses 5, 22. 1 Coríntios 6, 12, 10, 12, 1,
antigamente, né, que diz bem específico, né? Não vou querer fazer banquetes do vinho, os crentes agora, né? Por exemplo. Os os reis pagãos, né, faziam antigamente, né, os banquetes dos vinhos, né, faziam, tem uns comes de bebe lá, um banquete, chamava banquete do vinho, né. Mas hoje no Testamento proíbe isso aí, né, então você já sabe, né, não queria fazer tal, mudar o costume de fazer um banquete do vinho. Tem uma explicação, né? Né? Qual é a tua petição, ponto 3? A Sueli estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de aprendê-la o fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco de morte. E no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia. Deve ter levado Suelo a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir. Qual é a tua petição, Rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Esther, capítulo 7, versículo 2. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algos dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal Amã. Esther, capítulo 7, versículo 3 ao 6. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Provérbios, capítulo 31, versículo 26. A gente antigamente aqui, se vocês prestarem atenção, na outra aula, na outra, ainda deve ter falado que nesse tempo, o rei e a rainha não ficavam juntos. Até porque quando a rainha fez a petição, já havia um tempo já que ele não via o rei. Então, ele deve ter feito o banquete, o rei deve ter pulado, a rainha para no lugar dela. Então, imagina a Sueli com a sua ansiedade, né? O que essa mulher está me tentando, né? Fazer dois pedidos, o que será que ela quer, né? Então, afligiu muito, né? Mas só que como eles não ficavam juntos, então ele ficou, né? Louco para fazer esse... Eu acho que foram um dia após o outro, né? Esses dois banquetes, eu acho. Os dois banquetes, sim. Os dois banquetes foram um dia após o outro. Então, eles tinham essa distância, eles não ficavam juntos, assim, o rei e a rainha, né? Naquela época era assim. Então, ele foi... Então, rainha, imagina chegar diante do rei, né? Era seu marido, né? Mas olha, né, a mulher virtuosa chegou... Ela ia pedir a cabeça do segundo, né? Então imagina o coração, né, ali, se Suelo se revolta, né, acha que não, e a cabeça dela, né, em vez do Amã, né? Então ela se pôs, né? E a dela e de todos os lugares. Uma coisa que eu vou falar, que você estava me instigando, assim, isso aí, que a gente estuda e sempre vê isso, né? E como Esther fez isso, a gente vê na Bíblia, eu li o livro de Neemias também, agora eu vi o livro de Neemias, a gente vê Moisés, a gente vê José, a gente vê vários, foge um pouquinho agora, mas não direto da Esther aqui. A gente, no livro de Neemias, eu prestei atenção assim, e eu me lembrei até do pastor. A gente o Neemias estava acomodado, quem conhece a história de Neemias, ele era copeiro, daí depois do cativeiro, o pessoal dos judeus tinha voltado. Ele estava acomodado, servia o rei, o vinhozinho do rei, tinha a vidinha dele tranquila. Mas a inquietação dele, Deus fez isso na vida dele, pelo seu povo, ele foi lá para fazer os muros, né, de Jericó, né? Então a gente hoje, nós às vezes estamos no nosso mundinho quieto ali, parado, e não queremos fazer nada. Com certeza, quando a gente se põe na presença de Deus, na vontade de Deus, a gente vai se impor fazer uma coisa, vai vir luta para tudo que está lá. E às vezes a gente pergunta, mas o que eu fui inventado de fazer isso? Né? Eu me lembrei do pastor, né? Com certeza ele está passando uma luta, ele se pôs na frente
né, do trabalho, dessa obra de atrás, né? Eu vou me impor nesse trabalho, eu vou fazer. Mas olha, com certeza o pastor deve ter perguntado onde eu fui me fiar, né? Como, por que eu fui fazer isso, né? Mas é pela obra, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que se impor, ter coragem, ter ânimo, né? E nem aquela vez quando eu fiz a gente faz o discipulado. É uma correria, né? Aí sempre corre aqui, corre lá, uma responsabilidade a gente tinha, né? Para as crianças, para dar aula e tudo, né? E daí tinha vezes chegar em casa assim, mas o que eu fui inventar na cabeça de fazer isso, né? Mas é uma coisa que se coloca na presença de Deus. É isso que Deus quer hoje em dia, como Esther. Se ela não se colocasse perante de todos ali, né? O povo de Deus tinha se corrompido, né? Tinha perdido, né? Ia morrer todos os judeus. Então muitas vezes uma pessoa, Deus quer, coloca no coração para fazer alguma coisa. E aí eu vou trago para hoje, né? Nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos se colocando na frente. A gente sabe que vai doer, que a gente vai sofrer, que vai, né? Vai sugar a gente, no caso, muitas vezes, né? Mas a gente tem que se colocar na vontade de Deus, fazendo as coisas para os outros, fazendo a coisa para a igreja benéfica, fazendo a coisa para o Vale Real hoje. Isso muita gente não está fazendo, né? Isso que falta em nós muitas vezes, né? Isso é para mim, para vocês. Na realidade, é mais saber qual a prioridade que a gente está botando a vontade de Deus. Né? Estamos botando a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, ou quando não tiver mais nada o que fazer, aí nós vamos fazer a vontade de Deus. É que nem o estudo, né? Prioridade. É. Um estudo bíblico. Dá para botar a nossa prioridade. É. O que é a cruz? Né? A cruz do Evangelho, né? A cruz é a renúncia do teu eu, né? Mas será que nós fizemos isso aí? É muito difícil, né? Porque hoje a gente vê, assim, por que eu não sei o porquê que eu me dediquei tanto aos estudos, né? Mas no fim me dediquei para eu aprender, mas no fim Deus quer que eu ensine, então eu tive que me colocar à frente. Isso é difícil, porque eu chego a ficar, às vezes, muitas vezes, como o livro de Esther aqui já tipo é uma exposição, o tema é expositivo, então é uma história, então tu já fica é mais fácil de dar o suporte porque é uma história do livro, né? Tu vai acompanhar toda a história do livro. Mas a gente tem lições, nas próximas lições vai ser mais temático. Cada lição é um assunto. Então tu tem que se esforçar muito mais para dar aula, porque cada lição um assunto. Aqui é o mesmo assunto, um livro, né? Então tem vezes que eu fico, olho 6, 7 vídeos no YouTube, fico 3, 5, 10, 12 horas, já fiquei mais até estudando a lição para dar aula. Então o que é isso aí? É uma dedicação tua, tu se pôr à tua frente, né? Não estou eu falando, estou dando meu exemplo, mas eu sei que eu tenho que dar mais ainda, né? Assim como Neemias, assim como o pastor, assim como Esther, assim como Moisés. Moisés se deu tanto a vida dele pelo povo, que só reclamava ainda, que ele perdeu a bênção dele. Porque ele perdeu o dever à terra prometida. De tanto que ele se deu pelo povo, né? Pelo povo, para se esforçar, né? Fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente até perde alguma coisa, né? Perde sair, vai fazer uma coisa, vai outra. Mas a vontade de Deus sempre é maior. E com certeza sempre Deus vai abençoar, né? Tu vê, Deus honrou Esther como honrou Mardoqueu e como honrou, Deus honrou depois todo o povo todo o povo judeu, né? Todas as províncias, né? Foram reconhecidos, o mover de Deus na vida deles. Já eram reconhecidos, já temiam o povo de Deus, o povo judeu, por ter Deus na vida deles, agora temiam muito mais, né? Então é uma coisa assim que a gente deve se pensar, né? Qual a nossa prioridade hoje? O que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo vir no céu? Nós estamos querendo fazer alguma coisa? Porque os estudos dizem que 10 pessoas que aceitam Jesus hoje, 9 aceitam Jesus, 3, 4 se batizam e uma que vinga, uma que fica na igreja. 2 vezes no máximo. Por quê? Porque não tem o discipulado, porque não tem o ensino bíblico. Nas quarta-feira, que era para estar cheio hoje. O eterno domingo é muito bom. Mas o que te dá firmeza, o que te dá estrutura, é o estudo. É tu conhecer a palavra. Depois que tu conhece a palavra, você sabe diferenciar as situações da vida do dia a dia. Tu tem como exemplos a vida nas histórias das Bíblias ali. O Espírito Santo vai te lembrando das coisas. Tu vai conseguindo viver, conseguindo direcionar a tua vida melhor nas situações difíceis da vida.
E assim, muitas vezes, daí tu consegue lutar pelo teu povo, pela tua família, pelos teus filhos, fazer o melhor. Mas se você não tem uma dedicação, né, o eu, sair fora o eu e aprender a palavra, muitas vezes acontece alguma luta, a gente não sabe resolver por causa que não tem o conhecimento da palavra de Deus. O que sempre dá firmeza é isso aqui, é o estudo, né? Que nem a gente... Eu estudei bastante no começo, como todo mundo sabe, mas eu fiquei acho que uns 7, 8 anos sem estudar assim muito. Mas eu não faltava um culto, escola dominical, eu não faltava uma quarta-feira, não faltava quinta, que tinha o que tinha de estudo, sempre seminários, depois eu fazia. Eu estudava em casa, hoje eu voltei a estudar em casa, né? Mas é uma coisa que a gente tem que se firmar isso. Voltou para a lição. 2. A fúria do rei contra a injustiça. A revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e de seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther 7:4. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era comum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Esse decreto que foi feito aqui, né, no plano, era um decreto que o povo judeu ia ser exterminado, mas que o povo judeu não teria nenhuma, não podia ter uma reação. Então seria tipo assim, o povo, né, extermina, chegar lá, né? tipo, Terminar. se ajoelha ali, brrr, né? Era isso que foi dado o decreto, tanto a ódio que tinha na Amã, né? Eles não podiam nem Se lutar mobilizar, né, pai? eles iam chegar lá e exterminar. Eles tinham que simplesmente, o povo judeu ia ter que abaixar a cabeça e morrer. Simplesmente isso era o decreto. Como foi o Holocausto, né? É. Na verdade, né? É o que fez com isso, então? Quem fez isso? Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Esther 3:12-13. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhe tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. 2:10, Esther 2:10. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Esther 2:17. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direito ou medir força no estilo ou ele, ou eu, o ele ou eu. Fazer isto é atrair o mal para si mesmo. É um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Então, tipo, como eu falei antes, a Assuero confiava nele, né? E daí naquela gotinha do rei, ele chegou lá e grudou o anel, né? Que tem que ser o anel, como o decreto era o anel, né? Ainda pagou, né? Não, na realidade, ali foi a ganância do rei, né? E observar ali que o rei, ele recebeu dinheiro, 2/3, né? 10 mil talentos, né? E
E aí ele deu o anel pro Amã e ainda deixou Amã redigir o decreto. Ele nem participou. Então é uma coisa assim, né? Isso aqui também dá para... O dinheiro cegou ele. A gente pode trazer até para os dias de hoje, a gente às vezes fala alguma coisa, promete alguma coisa e às vezes não cumpre, né? Isso também a gente, você falou isso aqui, eu falei, né? Então às vezes tem que ter responsabilidade no que as pessoas, a gente fala com as pessoas, que a gente faz, né? Que a pessoa é uma autoridade, né? Que nem às vezes o chefe, o pastor, fazer uma coisa, assinar uma coisa, tem que ter muito cuidado, né? Assim depois não sem letra, né? Daí tu já viu, né? Pode... É bom ler primeiro. Bom ler primeiro. A gente vai baixar o programa no celular, aceita os termos, tu aceitou os termos, não, nem leu os termos, pega e aceita, né? A maioria não lembra. E aí depois... Nem vai perder tempo. Vai pro termo, era alguma outra coisa, né? Aí se lascou, já era tarde, né? A terrível reação do rei, então. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo da sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Deus nos capacita no momento certo e a erguer a voz em favor dos que não podem defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Manteve a sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou ao jardim e viu Amã prostrado à diva da rainha e fez sua péssima interpretação da cena. Amã estava querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. Então ele ficou tão apavorado, né? Ele ficou tão apavorado que muitas vezes ele foi, né, se ajoelhou na frente dela. Aí a mãe chega lá, o cara na frente da mulher dele, né? E aí imagina, deu. Aí você foi com a mãe, né? Já tava no fio agora, né? Tá querendo minha mulher? Além do meu trono, quer ver a minha mulher agora, né? Então, eu falei antes também, né? Imagina a coragem, né? Teve Deus deu uma sabedoria para Esther, né? Chegar na hora certa, no momento certo, na hora certa, né? O coração devia estar 1000, né? Para chegar assim, foi tu, né? E o Amã, né? Então, muitas vezes Deus dá responsabilidades para a gente, dá autoridades, mas nós temos que ter o discernimento dessa autoridade. Né? Muitas vezes a gente vê, né, a gente vai nos cultos assim, chega as pessoas, né? Começam a falar língua estranha, entregar profecia com toda a autoridade de Deus, mas é da carne, né? A gente acha que é de Deus, por isso a gente tem que pedir o discernimento do Espírito, né? E ter essa autoridade é uma autoridade de Deus. Deus deu autoridade para tu falar com alguém em profecia, ou para conversar com alguém sobre um assunto, um conselho, tem que ser autoridade de Deus, né? E a pessoa tem que ter, que recebe isso, tem que ter a sabedoria para ver se é ou não é, né? De Deus se não é, né? Então a gente tem que ter o conhecimento da palavra de Deus também para isso, né? O grande livramento, então. A história da forca chegou ao palácio. A relação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Provérbios capítulo 20, versículo 2. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada ficava oculto. Lucas, capítulo 12, versículo 2. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho. 50 povadas de altura.
cerca de 22 metros, não se sabe por qual motivo. A mãe teria preparado uma força tão alta. Seria para promover um espetáculo público? É côvados. A gente fica. A gente fica. Agora faça uma conta aqui. Supor de 3 metros aqui. Côvados que seria, bom, depende do tamanho do braço, né? Mas seria essa parte. Mais ou menos de 2 metros, né? E aqui tem 3 metros, calcula 22 metros, né, capaz? Não, era enorme. E outra coisa que me veio à mente, assim, é que não fala muito, assim, não tem, com certeza a Manu fez sozinho. Não, ele mandou fazer. E esse Arbona aqui provavelmente estava junto, né? Porque ele sabia. E tu Não, vê, é que todo mundo viu, né? Ele fazendo. o tamanho lá, né? Sim, todo mundo sabia. Aí sabia, né? E aí tu vê, né? Isso aí sempre tem. A gente via muito assim já em congregações da Caxias, né? Mas o cara era puxa-saco do pastor assim, doidado, né? Aí o pastor sai, aí vem entrar outro, e aí ele, opa, porque ele caiu fora, vou cair pro outro agora, né? Então eles querem ficar do lado do poder, né? Sempre querem ficar no lado, né? E o Arbona aqui apoiou, né? O Amor lá tá prestes a cair, eu vou cair fora também para não cair junto com ele, eu vou dedurar ele, né? Não, mas eu acho que a Arbona era eunuco da... Era seleção. Da Esther. É, também. É, ele era... Mas Cuidava das rainhas. e ele já sabia. E você sabe o que era eunuco? Sim. Todo mundo sabe o que é eunuco? Não sabe o que é eunuco? É o boi. Na realidade, é os que trabalhavam Como assim? Eu trabalhava só no Só no além das no mulheres. harém dos homens, das mulheres, do Eles rei, ficavam né? as crianças. Eles querem saber o que é isso. O que é castrado? É o boi. Não é touro, é boi. E aí eles eram. Por causa de trabalhar no além das mulheres, né? Pra não dar problema, né? O cara ali, eles. Um já era de nascença, né? E outro Já nascia? A maioria. separado já. Eu tenho assim. Senão veio a perder, não é tudo, né? Imagina ficar um embolamento de mulher, Não, né? não dá problema. O rei chamava uma por vez. Vamos dizer, se tivesse 50 mulheres até voltar de novo, Salomão, quantos tinha? 1000 concubinas. Imagina quanto tempo, né? Mas tinha uma Talvez. rainha ainda sobre com. Não, tinha a rainha. E ela Tinha as aceitava. concubinas. Mas Esther não nem ficava O ali. rei poderia pegar, assim, o rei, ele poderia pegar as mulheres mais bonitas. Se ele chegasse numa casa e se agradasse de uma filha, e o rei dizia só, separa essa menina para mim. Aquilo seria uma honra. Só que seria uma honra. Para a família, né? Ter uma filha na corte do rei, né? Mas tu viu Esther, né? Esther, ela fazia tempo. Foi feito um concurso ali, né? Mas ela fazia tempo que eu chegava perante o rei. Então imagina, não tinha contato com o rei fazia muito tempo, né? Sim. Então ela chegou. Não, diz a Bíblia, não, acho que foi na semana anterior, que ela se preparou um ano para ter um encontro com o rei. Sim, isso foi na. A preparação, Sim. né? Ela ser escolhida. Em óleos e Não, e depois para ela casar levou mais 4 3 ou 5, anos, não, 3 ou 4 4 anos, né? Porque foi durante a guerra, porque ela só se apresentou. Não, ele saiu para a guerra, né? E ele saiu. E aí ela ficou esperando até o Não, casamento. eu acho que foi o contrário. Acho que Não, ela ficou. Ele Ela- só escolheu porque ele estava em guerra. Tá, mas Bem ele na- saiu, escolhi. quando ele voltou, ele sentiu falta da Vasti. Daí elas fizeram Sim, só que quando. Daí eles tinha um olho no estavam coração, assim, né? Só que quando eles estavam com Esther também estava tendo uma guerra. Pode ler. Daí ele saiu de novo, então. Saíram, E veio antes depois, então. Porque a Vasti já havia sido deposta, né? Daí ele saiu pra guerra. Depois ele sentiu falta da Vasti, daí teve o concurso. Daí. Os ventos mudaram.
Até aquele dia, a exceção de Mardoqueu, todos os servos da sueira se inclinavam e se prostravam diante da Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Era mais por, né? O cara ali, né? O segundo vai diante dele, né? O Amã era podre de rico. Podre. Então todo mundo se curvava, né? Tinha medo dele, né? Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando a Suero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes, impera um certo de sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo dos servos do rei, que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora soube ser bem perspicaz para surgir a forca para seu eixo superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei acatou. Então Amã se enforcou na própria forca, né? Então a gente viu a coisa. Hoje em dia, né, tem o tal do arrependimento, né? Talvez não tinha, ninguém tem o poder de se arrepender, né? Fez errado, já foi para a forca. A própria forca, e depois foi os filhos e a família inteira. Né? E depois todo mundo sabe. Mas é que o crime dele era gravíssimo, né? Atentar contra a própria rainha, né? O próprio rei, por ali era. Traição não tinha perdão, né? Forçou a amizade. Então, conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os seus judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda maldade deste mundo. O Amã Tem mais 13 maldade, lições, né? Tem mais 13 lições, se alguém quiser, você pegou. Da próxima, do próximo trimestre. Vou pegar uma. Mas é que naquela época era